para a gente começar. Bom, gente, sejam todos bem-vindos à Sala Blue Violet de hoje, né, inaugurando um formato novo, com 2 convidados para a gente trocar ideia mesmo. São 2 pessoas que eu tenho grande admiração, né? São os famosos, como é que a gente chama, né? São os eruditos leigos, né? Que não fazem votos monásticos, mas se dedicam a sua vida ao Dharma, né? À meditação, ao autoconhecimento, né? Caminho da iluminação, digamos assim. E hoje a gente vai falar não só desse lugar, né, mais graduado, mas o que eu convidei a Cris e o César para conversar é para falar do início deles, né, de como foi esse contato. Tipo, o César ele estava falando aqui para gente que ele é muito ansioso, né? Então eu fico imaginando o que leva a gente a querer meditar, né? Qual que é o caminho que nos joga nessa prática, e o que é difícil, o que ajuda a grudar, né? Eu queria, assim, para começar, falar um pouquinho sobre a história de vocês, né? Porque eu acho que tem muita gente que sente várias dificuldades e é sempre legal saber como é que o outro resolveu, né? Então, Cris, se você quiser embalar também, você pode embalar também nessa coisa que você estava falando da energia do feminino, a sabedoria, contextualiza para quem... Porque, na verdade, a gente entende essa coisa do método da sabedoria. Muita gente não entende, né? E seria legal colocar o contexto, que é importante. Uhum, uhum. Então, nós temos um corpo, né? E esse corpo que porta essa vida tão preciosa que muitas vezes a gente não reconhece como tal. E eu, como fui bailarina, o meu corpo hoje, muito disforme, mas ele me foi um templo, né, de comunicação. E meditar para mim era algo muito distante, que eu percebia como para os yogis, indicado para os meditadores, né? Não para uma pessoa leiga, conforme a Cris falou. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que a minha vida ela tinha um significado muito maior do que um teatro, um palco, uma plateia, e isso foi perdendo o sentido porque eu tinha uma força motriz, uma necessidade de me comunicar com as pessoas diretamente, e daí eu pensei, bem, por que esse ímpeto, né? E aí eu percebi também que era a minha necessidade de interagir. E daí, conforme eu fui descobrindo o caminho espiritual, porque as pessoas confundem muito, como eu confundi, o caminho espiritual com o caminho religioso, né? Não existe uma instituição que seja indicada para todos, né? Existe uma variedade de instituições para uma variedade, uma diversidade de indivíduos, né? Então, o caminho religioso é algo opcional, as pessoas se identificam ou não, uns devem estar perguntando por que então eu uso careca. Mas é um compromisso entre mim e o meu guru, que agora que deixou o corpo, só quando ele voltar a ser adulto de novo, que eu posso me descomprometer, mas agora é para sempre, porque eu acredito que quando ele for adulto, meu corpo já não vai mais aguentar essa vida. Mas, enfim, e daí eu comecei a pesquisar assim, a espiritualidade e acabei chegando no budismo. E eu me apaixonei pelo budismo com uma frase da Lama Caroline, que eu acho que pode servir para todos nós nesse momento como um disparador muito precioso. Ela falou, o egoísmo ocupa o espaço que o outro deveria ocupar dentro de nós mesmos. Quando nós eliminamos o egoísmo, abre um espaço no nosso coração, um relaxamento,
uma vastidão, uma profundidade, que é tão gostoso estar nesse lugar onde o coração pode se expandir, né? Fazer esse zoom out, esse zoom in, né? E daí, essa linhagem que a gente estuda, que é a linhagem Malson, que Mal, sombra, So, luz, que em tradução ao pé da letra é o relaxamento. E o relaxamento do quê? Nós temos um corpo, conforme eu comecei falando, um corpo que é composto de células e átomos, né? Mas também é composto, conforme no símbolo da medicina, tem o cadsel de Mercúrio, né? Que nós temos aquela espada com as serpentes que fazem o trajeto do que seria o percurso da Kundalini, mas assim surgem os nossos canais de energia muito sutil, que vai além do que as fotocópias podem fazer, né? Então, seria o canal lateral direito, o canal lateral esquerdo e o canal central. E aí, os canais laterais, eles, no aspecto negativo, eles se relacionam com as aversões que nós sentimos, com as atrações que nós sentimos e com as indiferenças que nós sentimos. Portanto, quando nós estamos falando do canal lateral direito, que nós estamos falando da energia masculina, que corresponderia ao espermatozoide do nosso pai, quando nós estamos falando do canal lateral esquerdo, nós estamos nos referindo à energia positiva, que seria o óvulo da nossa mãe. Então, todo mundo é feito disso, não tem um ser humano que não seja composto de um zigoto. Então, quando esses canais nascem nas nossas narinas, né, direita e esquerda, daí eles tocam a nossa glândula pineal, fazem um contato imediato de primeiro, segundo e terceiro grau, descem, não necessariamente linearmente, contornando a nossa coluna vertebral, e como um capo de guarda-chuva, entra no que nós chamamos chakra secreto, e a energia masculina se armazena aqui, entre as sobrancelhas, e a energia feminina se armazena 4 dedos abaixo do nosso umbigo. O percurso dessa energia masculina até o coração e da energia feminina até o coração consiste a nossa meditação e a nossa iluminação. Só que esses canais laterais, quando eles estão no aspecto negativo, da aversão e da atração, eles estrangulam o canal central. E daí é a fonte do nosso adoecimento, porque a energia, ela precisa circular. Ela não pode ficar estagnada, como qualquer poça d'água, né? Então, a energia, quando nós nos relacionamos com vamos dizer, atribuindo um valor que seja diferente, que não me cause aversão, que não me cause atração, o que acontece com esses canais laterais? Eles afrouxam. E o canal central repousa em berço esplêndido. O canal central tem espaço para caber o universo inteiro, porque no nosso coração a gente tem bastante espaço. E aí a gente volta à frase da Lama Caroline e a gente visualiza que, puxa, se no meu coração cabe os meus e os nossos, por que não todos, né? Porque cabe. Se eu quiser visualizar que lá no Polo Norte, alguém que esteja sofrendo de fome possa encontrar alimento, como que eu vou me relacionar com essa pessoa? Através do meu coração. O meu coração pode chegar até lá. É isso que eu acho fantástico. E é isso. Na verdade, a Cris, ela já aproveitou e deu uma introdução, uma aula meio do que é uma meditação tântrica, né? Já que ela vai dar uma prática, para quem não conhece. Agora, eu acho bonito uma coisa que você falou de uma forma muito poética, que a meditação para você é uma forma de você expandir o coração, né? Relaxando isso que são os nossos julgamentos, né? Só que você já contou como ele funciona na prática, que é, pelo que eu entendi, você já levou para esse lugar. Mas antes de você conhecer a linhagem Nalso, você tem 15 anos, né? O dobro de tempo que você já meditava. Como é que foi esse seu início? Só por curiosidade, porque nem eu conheço essa história.
Pois é, eu comecei com um caminho espiritualista. Eu conheci um guru muito interessante chamado Ubirair, que era Shazir II. E ele era um homem adorável, ele era jogador do Cassino da Urca. Que legal! Boêmio, Adorei! boêmio, Adoro também. maravilhoso. Maravilhoso. E ele sofreu um acidente em que ele ia deixando o corpo, aí apareceu para ele uma imagem de um monge vestido com roupa de traje de açafrão, assim, dizendo: volte já para o seu corpo. E ele, que estava na curva do corte de Cantagalo com plástico preto coberto, cheio de volta, aí ele deu um pontapé assim no plástico, todo mundo saiu correndo e achava que ele tinha era assombração. É sério isso? É verdade. E daí ele, todo estourado, porque ele tinha sido atropelado, e daí veio o rabecão, e depois veio a ambulância, e o corpo de bombeiro, foi uma confusão danada. E nisso, esse mestre que apareceu para ele disse: você tem que se comprometer, você vai voltar à vida, mas você tem que se comprometer a criar uma irmandade. E foi assim que surgiu uma irmandade chamada Irmandade Espiritualista da Verdade Eterna. E daí ele foi meu primeiro guru, assim, um homem adorável, né? Divertidíssimo, boêmio, beberrão, mas espiritualista. Ele tinha esse compromisso. E como ele tinha praticamente diariamente compromisso religioso, então ele não bebia, nem comia chocolate, nem comia carne. E não tinha relação sexual, porque eram umas 4 coisas que Naquela época, fazer. você não estava preparada para abrir mão, é isso? Aí ele falou: pô, é todo mundo gente, viu? Vocês estão sacando? Aí ele falava assim: pô, mas eu não posso mais comer chocolate, porque todo dia eu tenho que dar meditação, eu não posso mais trepar, eu não posso mais comer carne. Acho que eu não estou gostando disso, não. Mas, enfim, aí esse foi o meu primeiro guru, que me deu muita alegria. O caminho espiritual para mim foi muito leve, suave, né, com ele. E depois disso eu vim para Búzios. E quando eu vim para Búzios, eu fiquei distante dele. E eu perdi, porque eu não consegui eleger um outro guru, né? Tendo um guru como esse, ficou difícil eleger um outro guru parecido, né? E daí, um dia, eu recebi um convite para ir ao Rio. E quando eu me vesti, eu estava com uma túnica com uns puás assim grandes, coloridos, né? Um fundo branco. E aí eu desci do micro-ônibus e dei de cara com o Lama Ganti. E ele segurando um ramo de balão de soprar, todos coloridos igual o meu vestido. Aí eu falei: esse é o meu guru. Mas você conseguiu continuar a sua prática independente de alguma conexão espiritual? Não. Não? Ih, não, eu fui às farras. Nossa, porque aí o que aconteceu? Eu parei de dançar e comecei um projeto, elaborei um projeto de criação de uma escola profissionalizante na região dos lagos, porque eu queria morar longe do Rio de Janeiro, porque o que acontecia? Como eu tive uma carreira abençoada, as pessoas não aceitavam que eu parasse de dançar, né? Então eu escolhi vir para um lugar distante, onde eu era anônima e não havia cobrança, expectativa. Então eu vim para Búzios, mas cheguei aqui não tinha nenhum caminho espiritual para seguir. E daí foi quando eu fui nesse micro-ônibus que me levou até o Rio, e o Rinpoche ele veio para Búzios em seguida, e eu conheci através da Lama Caroline, que foi quem eu conheci primeiro. E daí eu entendi que, de fato, a minha jornada é inseparável desse caminho espiritual. E aí, meditar era Egito e macarrão, sabe? Feijão e goiabada. E assim, eu descobri que esse percurso, que muitas vezes a gente busca uma metodologia,
ela é uma experiência direta que a gente tem que ter. E daí eu acho que o César pode falar, e depois a gente complementa, mas eu queria também ouvir o César, senão a gente Vai lá, perde a Cezinha. oportunidade de ouvi-lo. Cris, olha, agradeço a sua partilha. Eu adoro escutar histórias de outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho do que eu, porque isso é extremamente enriquecedor. A gente partilha, os seres humanos partilham de facilidades e de dificuldades, né? De coisas que são muito parecidas e inspiram, e a gente começa a ter uma sensação de pertencimento, né? De não achar que a gente é uma grande ovelha negra num mundo que a gente é bombardeado de informações e de situações que às vezes tiram a nossa capacidade de se concentrar e de praticar meditação. Então, eu agradeço profundamente. A minha história não é tão engraçada como a da Cris. Na verdade, ela é uma história um pouco mais normal. Mas assim, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Porque, na verdade, pode ser uma armadilha para a gente ficar falando só da nossa própria experiência, mas pode ser uma oportunidade também. Então, eu vou encarar dessa maneira. Eu tive 2 momentos de ingresso dentro do campo da meditação, né? Eu conheci o Dharma através de um lama que era discípulo do Lama Gangchen. Em 2001, eu tinha 11 anos. A minha irmã tinha uns amigos que conheciam esse lama e eles faziam um encontro na casa de algumas pessoas, variava, e recitava o Sutra do Coração. E alguém falou, menina, vai lá, porque você não está conseguindo engravidar, você vai engravidar. Tipo, a minha irmã caiu lá de paraquedas e gostou muito do que estava sendo explicado, embora quem já leu o Sutra do Coração, a priori, assim, à primeira vista, parece que não tem pé nem cabeça, porque ele fala de vacuidade, que é um assunto super complexo de se entender. E eu, com 11 anos, era um menino bastante curioso e eu não tinha essa sensação de pertencimento dentro daquilo que a minha família oferecia. Minha família vem de uma educação cristã, católica, bem católica. E eu sempre gostei de uma coisa um pouco diferente, um cristal, uma magia, uma coisa assim, do imaginário próprio de uma criança, né? E eu lembro que a minha irmã me chamou para ir até esse encontro, porque eu estava na casa dela, uma irmã que eu tenho uma grande afinidade, ela é quase a minha mãe, tem 20 anos de diferença de mim. E quando eu cheguei nesse lugar, antes da minha irmã falou, olha, pega esse livro, era um livro do Harry Potter, para vocês terem noção. Ela falou, pega esse livro, se você não se sentir confortável, você sai com respeito e vai ler o seu livro lá fora. E quando eu entrei no Gompa, eu fiquei maravilhado. Eu tive uma identificação muito grande. Parecia que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu procurava. Era aquela pintura na parede, aquele cheiro do incenso, aquele idioma tibetano, e eu entrei para dentro desse mundo do budismo tibetano porque tinha essa sensação de pertencimento. Só que eu não tinha a menor maturidade, né? E eu era, assim, muito engajado, muito prodígio. Eu aprendi a ler tibetano sozinho, porque eu queria muito. Então, eu procurava na internet, aí eu escrevia todas as letras do alfabeto, memorizava tudo, e pegava texto em tibetano, e tentava até que eu decifrei como se fosse um código de criptografia, e consegui, e cheguei no centro budista e falei, olha, eu sei ler em tibetano. Eu tinha 12 para 13 anos. E 12 para 13 anos é uma época interessante também na vida de uma pessoa, porque é quando você começa a se reconhecer enquanto homem, né? Você vai passando da transição de criança para homem, que é a adolescência. E essa experiência, para mim, ela foi um pouco mais tumultuada do que talvez seja para algumas outras pessoas, por causa da orientação sexual. E isso tem um papel preponderante na minha jornada do caminho de meditação e da descoberta espiritual. Então, dentro desse universo de tantas dúvidas, de tantas inseguranças, de saber o que estava acontecendo comigo, se era certo, se era errado, se era natural, se não era natural, eu já tinha essa identificação e essa facilidade. Com 15 anos eu falei, eu quero ser monge, porque isso vai ser muito mais fácil para mim. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou resolver toda essa parte espiritual
porque eu gosto, e eu vou resolver a parte que eu vou ter que falar para minha família que eu não gosto de meninas. E isso ia ser uma coisa, assim, fantástica. E aí, com 16 anos, eu me tornei assistente desse lama. Eu tive a oportunidade de estudar com vários mestres tibetanos, que vinham anualmente para o centro budista, e eu trabalhava com a tradução dos textos. Eu não sabia falar tibetano, eu só sabia ler, então eu sentava do lado do Geshe e falava: o que está escrito aqui? Ele ia falando e eu ia escrevendo. E eu traduzi, assim, dezenas de sadhanas nesse método. Nas sadhanas são os textos que os budistas usam para rezar. Mas tudo isso foi no mundo muito da performance, porque eu não tinha maturidade. O budismo é uma religião muito nova aqui no Ocidente. Algumas pessoas que coordenam grupos ou templos, centros, nem elas sabem direito o que elas estão fazendo, que era o caso que eu vivenciei. E tudo virou assim, eu voltei para a performance religiosa do cristianismo da minha família, de tipo, todo domingo você tem que ir, você vai para uma reza, você cumpre um protocolo, e pouco se desenvolveu, além de alguns dogmas, algumas convicções, mas estava indo. E eu me ordenei monge com 19 anos. Terminei o colégio, um Geshe veio para cá para o Brasil, meu guru, Geshe Thupten Tenzin, me deu os votos de monge e eu estava pronto para ir para a Índia. E aquele menino, nerdzinho, magrelinho, né, atrás de conhecimento, o Geshe lá olhou para mim e falou: esse menino não vai se dar bem na Índia, ele vai tomar uma água com vibrião, vai morrer de disenteria, vai acontecer uma desgraceira na vida desse menino, é melhor a gente não fazer isso. Vamos mandar ele para os Estados Unidos, porque é melhor, é mais caro, mas ele vai estar mais seguro. Tem o Instituto Budista de Tridya Rinpoche, que é um lama extremamente importante para a linhagem que a gente pratica, é um dos gurus de Lama Gangchen. E aí eu fiquei super feliz. Falei, gente, eu vou conhecer o lama que todo mundo fala. Esse lama com esse nome difícil, Tridya Chotru Rinpoche, ninguém nem conseguia falar o nome desse lama. Falei, eu vou conhecer o lama. Não era um lama, era o lama. E quando eu cheguei lá, e essa é a relação de Guru Yoga, né? A gente sente quando é o nosso guru, ele simplesmente aparece. E quando eu cheguei lá, parece que essa flor desabrochou dessa relação de mestre e discípulo. Porque Tridya Rinpoche não era monge. Ele era casado, ele é casado, né? Com uma mulher, ele tem 2 filhinhos hoje, mas na época ainda não tinha filhos. Ele era uma pessoa normal. Então, assim, durante os ensinamentos, a gente via aquele homem com aquele pano que subia em cima do trono e falava coisas difíceis, mas eu estava lá todos os dias. Então, às vezes, Tridya Rinpoche aparecia lá dirigindo de polo e calça jeans. E eu fiz um retiro com Tridya Rinpoche lá, que foi um retiro anualmente, várias pessoas até aqui do Brasil vão. E Tridya Rinpoche nunca foi de falar muito comigo, mas eu observava muito. E uma das coisas mais maravilhosas que eu observei nele foi como ele se relacionava com a esposa, que era de uma simplicidade e de uma espiritualidade muito profunda. Ou seja, quando a gente faz essa escolha de ser monge, que envolve uma decisão de ser celibatário, você tem que estar muito tranquilo com a sua sexualidade. Não era o que estava acontecendo comigo. E Tridya Rinpoche não me disse nada, não me disse continue como monge, nem deixe de ser monge. Mas eu olhei nele e falei, eu quero ser que nem esse homem. Eu quero ter esse nível de espiritualidade com esse nível de segurança que ele tem. E eu voltei para o Brasil e eu falei, gente, não quero mais ser monge. Foi assim um rebuliço no centro budista que eu frequentava. Porque todo mundo falava, não, ele será o sucessor de tudo isso aqui. E eu falei, eu não quero nada disso. Eu quero ter respostas. Eu quero me sentir uma pessoa plena. Eu quero ter felicidade, eu quero chegar à iluminação, mas eu quero ter felicidade na próxima vida e nessa vida também. Eu não quero passar uma vida de placebo, de engodo. Eu quero uma vida plena. E aí começa a minha segunda parte. Sim. E daí, entre esse momento que foi a da performance lá atrás, para ser monge, deixar de ser monge, onde é que você colocou a meditação, a prática nisso tudo? Aí que tá. Porque enquanto eu estava só na performance, era só coisa bonita. Nossa, que maravilha. É bonito, tem uma identificação, eu sei ler tibetano. Mas quando eu deixei de ser monge, eu fui excomungado do centro budista. E eu passei por um momento que é engraçado, porque eu deixei tudo praticamente. Eu não praticava mais nada. E aí,
as dúvidas começaram a vir na minha cabeça de uma maneira mais contundente. E eu não tinha mais lama para perguntar, porque o meu guru estava lá nos Estados Unidos, eu tinha que me resolver sozinho. E aí eu falei, eu preciso aplicar o que eu aprendi. Porque antes eu não tinha aplicado. Então eu falei, agora chegou a hora de eu sentar a bunda na almofada e olhar para dentro de mim. Então, eu comecei por tentativa e erro a aplicar os ensinamentos, né? A aplicar as técnicas de meditação, a aprender mais, e muitas vezes eu errei, e muitas vezes eu me senti mais ansioso quando eu meditava, e muitas vezes eu me senti que eu estava fazendo a coisa errada, que eu estava perdendo tempo, e outras vezes não. E eu falei, eu vou por esse caminho aqui. Eu vou continuar com disciplina, eu vou continuar com humildade, sobretudo, de assumir que eu não sei, que era uma dificuldade para mim, né? Porque era o menininho que sabia tudo. De assumir que eu não sei, de começar pelo básico, de começar pelo simples ato de trazer a consciência para si no momento que você senta para meditar, simplesmente porque eu era extremamente ansioso. Eu passei por momentos de depressão, eu passei por momentos de flutuações emocionais, e eu falei, eu preciso dar conta disso, porque o meu guru disse que é possível. Então eu vou continuar. Então eu acho que foi muito uma questão de persistência. Ainda é uma questão de persistência. E de tentativa e erro. Todos os dias eu acerto um pouquinho e eu erro um pouquinho. E aí, quando eu tenho essa noção de que eu errei, eu abandono. E continuo só pelo aquilo que eu acertei. Sim. Cris, quer perguntar alguma coisa pro César? Então, você coloca como uma história comum que não tem absolutamente nada de comum, muito embora isso também não traz nenhuma preciosidade a mais, né? É uma história emocionante e que é lindo ver como você, através da sinceridade de um praticante, coloca com tanta objetividade o que é tão misterioso para a maior parte das pessoas que são, de alguma forma, vinculadas a uma instituição, né? Eu, particularmente, me lembro de uma frase que o Lama Michel falou, as religiões são lindas, né? Ainda mais quando você pode fazer um estudo comparativo, porque todas elas têm suas relíquias, todas elas têm as suas riquezas, mas o que estraga são as instituições, né? Então, para você seguir um protótipo, seja através do caminho religioso ou através da tecnologia ou qualquer coisa que a gente tenha que seguir um modelo, um protótipo, não cabe mais nos tempos atuais, porque a diversidade ela virou uma questão de ordem, né? Então, eu particularmente fiquei muito emocionada ao ouvir essa sua delicadeza com que você coloca a sua história de uma forma tão sincera, mas, sobretudo, tão verdadeira, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade de ouvir esse seu depoimento e me fez refletir também, assim, teve um período, né, até que um dos nossos lamas me propôs a ordenação, né, e eu imediatamente disse que não, eu tomei alguns compromissos, sem dúvida, que vocês sabem que a gente não revela, até porque esvazia, né? Mas não, porque eu também não me interessava em perder, por exemplo, hoje eu lido com orientação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas para jovens adultos, com saúde mental, numa associação que eu sou presidente, chamada, lindo nome, AFAGOS, Associação dos Familiares, Amigos e Usuários da Saúde Mental, AFAGOS. Eu fundei uma associação de ciclismo, uma associação de proteção animal, e a gente vai numa vida fora
que é estender os braços dos nossos gurus, né? Assim, eles não dão conta de fazer tudo. Então, eles precisam de mensageiros que possam realmente fazer com que o coração deles caiba mais gente, que os braços deles possam abraçar mais gente e que as pernas dele possam alcançar mais espaços, né? Então, eu acho que a devoção é essa, de você acreditar em alguém que você quer se tornar semelhante e que você confia e ama, porque é muito difícil confiar e amar, né? Eu acho que Sem dúvida. E aí você confia e ama, e você diz assim, não, mas eu quero estar dentro desse projeto, né? Eu quero fazer parte, eu quero ser uma parte desse todo. E aí você encontrar esse seu lugar, esse pertencimento que você falou nesse universo de sem limites, né? É lindo, porque eu achei lindo ouvir você e fazer parte dessa história também, né? Eu acho assim, muitas pessoas me perguntam, né? Eu acabei virando um ponto de curiosidade entre os meus amigos, né? O ex-monge, aquela pessoa estranha, aquela pessoa que faz coisas tibetanas, né? E as pessoas me perguntam muito e elas se sentem algumas vezes inspiradas pelo meu exemplo, principalmente gente mais da minha idade ou gente que partilha de algumas características como eu. E eu sempre falo o seguinte: a meditação, o budismo em especial, mas a meditação como um todo, ela é sobre verdade. Você não pode mentir sobre a sua espiritualidade. E você ocultar uma coisa que é natural de você, para você mesmo, é uma grande mentira. Você não vai, isso é um bloqueio que você cria. Então, assim... Explica melhor, Sé. Então, assim, quando a gente fala um problema não está acontecendo, que no meu caso era a aceitação de si próprio, enquanto eu estava repetindo isso como um mantra ruim, a minha espiritualidade não se desenvolvia. Foi só no momento que eu assumi essa condição, que eu não estava lidando bem com a sexualidade, que as coisas começaram a se desenvolver de uma melhor forma. E isso é diariamente com tudo. Por exemplo, uma das coisas mais necessárias para você ter êxito na sua prática de meditação é disciplina, é foco, é esforço. Você tem que sentir uma chama, um ardor dentro de você que você fala, eu vou fazer, porque isso me dá força. Enquanto você não assumir que você é preguiçoso, você não vai transpassar essa preguiça. Enquanto você não colocar essa sinceridade, você vai continuar cultivando os mesmos erros, os mesmos problemas, os mesmos obstáculos, né? Então, assim, eu acho que essa questão do meditar é um exercício diário de sinceridade. Independe de estar dentro de um contexto religioso, filosófico, espiritual, né? O que acontece, que eu sinto, é que você pode fazer uma prática completamente laica no sentido, né, fora de qualquer guarda-chuva mais espiritual, mas ela perde força, sem dúvida nenhuma. Ela vai te entregar uma coisa bem menorzinha do que você poderia alcançar. E não precisa ser o budismo, não precisa ser o hinduísmo, não precisa ser nenhuma religião, mas que ela busque essa conexão, essa verdade interna, né? Dessa maneira espiritual. Eu acho que isso é muito potente. Sim. Sem dúvida. Tem uma questão que eu acho importante a gente colocar aqui, já que a gente tem uma interação bastante diversa. Então, eu acho que é importante a gente entender que, para a gente meditar, a gente precisa gerar uma motivação, porque senão a gente não tem força interior para manter a disciplina que o César está falando. Então, precisa gerar uma motivação. Eu acho que a motivação é comum a todos os seres, né? Eu acredito que todos que estejamos aqui queiramos a felicidade, pura e simplesmente. E isso já é tudo, querer a felicidade. Mas tem duas formas muito distintas e que levam ao mesmo objetivo de atingir essa felicidade. Uma é evitando o sofrimento, né? E a outra é buscando a felicidade propriamente dita. Então, são dois percursos que vão se encontrar lá na frente. E daí a gente precisa se perguntar qual é a nossa
tipificação mental, porque tem pessoas que estão muito ligadas ao desejo, que é maravilhoso, porque a energia do desejo é uma energia que a gente vive num reino chamado reino do desejo, então não tem como negar esse desejo. E esse desejo, ele tem uma força de se manifestar contundente, é a maior força motriz que a gente possui, o ser humano, é o desejo. E pegar essa energia do desejo e colocar no caminho que a gente quer percorrer, é tudo que se poderia desejar. Então, para que todos tenham uma definição semelhante nesse momento, a meditação é a nossa capacidade de manter a nossa atenção no momento presente, naquilo que nós estamos fazendo propriamente dito. Então, não é necessariamente nós nos sentarmos numa almofada, numa postura construída correta, não é necessariamente nós termos um guru para seguir, não é necessário. É varrer a casa com a atenção no momento presente, com um significado precioso para isso. Então, eu vou varrer minha casa, eu estou varrendo minhas marcas mentais negativas, eu estou varrendo a violência no mundo, eu estou varrendo... E isso torna a minha tarefa não só muito mais agradável, como mais significativa. Então, para quem tem dificuldade de meditar, por exemplo, dificuldade de se sentar, aquietar a mente, tudo bem, eu estou totalmente de acordo com o que o César falou, que é um treinamento. Mas se ainda assim a pessoa não se sente à vontade para treinar que seja, ela pode usar, escovar os dentes, tomar banho, fazer cocô, qualquer ação dela pode ter um significado de um praticante de meditação. Por quê? Porque mantendo a atenção focada na ação, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, eu não consigo conceber luz acesa, luz apagada ao mesmo tempo. Ou eu percebo luz acesa, ou eu percebo luz apagada. A mente, ela não possui essa não qualidade, porque eu acredito ser uma qualidade ela ser unifocada, mesmo que ela use um espaço muito pequeno de tempo para migrar de um oposto ao outro, e ela manter essa atenção focada naquele momento faz com que, como por exemplo a gente vai numa estrada de carro, se nós não conhecemos a estrada, nós prestamos atenção em tudo, para não errar o caminho, para não acontecer um acidente, para poder aproveitar a beleza da paisagem. E a viagem parece muito mais longa do que quando nós voltamos dessa mesma estrada, que parece ser muito mais breve. De onde se conclui que depois que nós já conhecemos o caminho, nós relaxamos na observação. E isso é que nos atrapalha no nosso cotidiano. Porque nós não conseguimos manter a atenção do surpreendente. É como um casal, por exemplo. Um casal já prevê que o outro vai acordar a tal hora, que vai fazer tal coisa, e daí perde a elegância da surpresa, né? Aquela coisa de você, né, faz cocô de porta aberta. Isso não pode. Ei, gente, não pode. Mas, Cris, você sabe que o que você está falando não contradiz o que o César falou no sentido da verdade, que eu acho que isso que é o bonito do que ele falou. Porque a hora que eu estou presente, eu estou enxergando a verdade, né? Mesmo que seja, eu estou varrendo, que saco. Eu posso até colocar uma motivação, mas eu estou lidando com a verdade. Eu não estou lidando com uma mente reativa necessariamente, mas eu estou ali presente, entendendo o que eu estou sentindo, colocando essa atenção. Então, essa verdade, realmente, eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas ele é realmente, permeia a meditação, né? Ele permeia esse estado de estar presente, estar atento, olhando o que é, não o que foi. Não o que pode ser, é o que é. Pegando esse gancho que você deixa, isso vai muito de encontro com as minhas próprias indagações pessoais, quando eu comecei a me questionar, mas tantos anos dentro de um centro budista, até vestindo uma roupa de monge, eu ainda não consegui controlar absolutamente nada da minha própria mente. Por quê? Por que essa meditação não funcionou? Então, aí eu precisei usar essa verdade de olhar para o ensinamento e falar onde que eu estou errando. Então, eu gosto muito da definição de que se diz que a meditação em geral, o budismo, que é a nossa prática, mas eu vou falar da meditação em geral, ela é uma ciência da mente.
a gente vai estudar e a gente vai usar essa ferramenta, eu não gosto de falar arma, gosto de dizer que é uma ferramenta. Essa ferramenta como uma forma de controlar o próprio fluxo dela mesma. É uma máquina que se auto-opera, né? A meditação é você conseguir controlar essa máquina. E os sinais de que isso está acontecendo é que você obteve esse controle. Então, não existe... Você deixa de ser um refém da sua própria emoção. E essa é uma grande... algo que me inspira a continuar praticando a meditação. É quando eu vejo que, olha só que beleza, hoje eu não fui refém de mim mesmo. Eu não me tornei o vilão da minha própria história. Muito pelo contrário. Eu consegui propor soluções que eu encontrei dentro de mim. Não foi em nenhum lugar fora. Então, esse movimento de meditativo de introspecção é buscar dentro da nossa mente as respostas que sempre estiveram lá. E a gente não se conecta com elas, né? Então, assim, por que não funcionou durante tantos anos, mesmo quando eu estava com a cabeça raspada, vestido de monge? Porque eu não estava olhando para dentro de mim, eu estava olhando fora. E esse hábito de olhar fora é que o Buda, que é o nosso mestre supremo, sempre diz, ele nomeia esse hábito de olhar para fora e não para dentro como atenção imprópria. A gente presta atenção em coisas que são não válidas, que são cognições não válidas, né? São E é projeções por da isso mente, né? que são projeções da mente. É por isso que a gente confia em ações que são negativas, ações de corpo negativas, ações de fala negativas e ações mentais negativas. E essas ações mentais se tornam hábitos que vão corroborando para que você tenha uma vocalização negativa e as suas ações num todo. Então, o processo de meditação, para mim, ele foi bem isso. Foi a partir desse momento de verdade que eu assumi que os meus próprios erros, as minhas próprias dificuldades, que eu comecei a tatear procurando onde é que eu começo a usar, manipular essa ferramenta maravilhosa que é a mente para controlar esse fluxo mental e não ser refém das minhas próprias emoções, né? E esse exercício diário, ele é muito gratificante. É quando você... E isso que as duas Cris falaram de você estar no momento presente, é você criar o que a gente chama de atenção própria. É a atenção no objeto válido. É a atenção na compaixão. Essa compaixão que vai motivar a nossa prática diária, né? Que a gente não está aqui no mundo lutando pela própria felicidade sozinho, como se a gente fosse independente desse todo. Nós somos interdependentes nesse todo. De pessoas, de animais, de ecossistema, de planeta, de universo. E isso é importante a gente... Para mim, eu vou falar assim de mim, eu não sei se é para todo mundo dessa maneira, mas foi muito importante para mim deixar o discurso demagógico de repetir aquilo que está no livro porque é bonito, porque você fala, eu sou zen. E fala, é porque isso resolve. É porque isso traz respostas. Realizar, né? Cris, Exato. eu queria te perguntar uma coisa. Você tem alguma dica para dar sobre concentração? Porque concentração é uma coisa que é um calcanhar de Aquiles para a maioria de nós, né? Você tem alguma dica para dar? Tenho sim. Levando em consideração o que o César falou agora, nós precisamos sempre ter e eleger um objeto de meditação. Normalmente, o nosso objeto de meditação, ele deve ser não um objeto propriamente dito, né? Mas há uma emoção, uma informação, um registro, um estímulo que a gente queira analisar. Porém, o que acontece é que muitas vezes a gente elege o veneno mental, que é a marca do nosso sofrimento, que seria basicamente a ignorância, o apego e a raiva, e a gente quer eleger esses venenos mentais como inimigos, e verdadeiramente eles o são. No entanto, eles são o nosso objeto de raiva, o nosso objeto do apego, o nosso objeto da ignorância. Se nós os eliminarmos, nós não teremos em quem meditar. Então, em primeiro lugar, a concentração ela é construída com essa sinceridade que o César falou, em
de acordo também com o que o Lama Gantien nos sugere, uma ação negativa a menos, uma ação positiva a mais por dia. Que isso vai fazer com que nós nos familiarizemos, a nossa mente, com os aspectos positivos, virtuosos, que são complementares aos nossos venenos mentais. Ou seja, trocando em miúdos, né? Não tem como eu me... Uma prática. Conta uma experiência sua com como você faz isso no seu dia a dia. Então, se eu percebo uma rejeição de alguém, né? Aquela pessoa simples, a simples aproximação dessa pessoa me gera desconforto e raiva, né? Eu observo, essa pessoa, por ela mesma, ela traz essa insígnia de raiva? Não, a raiva não é dessa pessoa, senão de mim mesma. Então, sou eu que estou projetando nessa pessoa que, por mais que ela reúna todas as não qualidades reprováveis que me trariam rejeição, ainda assim, essa pessoa ela tem autonomia de ser quem ela é, porque ela está impressa num contexto e esse contexto a torna assim como eu me torno quem eu sou. Portanto, não existe ninguém que esteja sendo castigado ou absolvido por ser quem se é, porque somos quem somos, inafiançáveis do contexto em que nós estamos inseridos. Então, se nós realmente quisermos avaliar se alguém é isso ou aquilo, nós vamos fracassar. Nós temos que entender que o meu veneno mental, que eu projeto e que me gera sofrimento, é a mim que ele pertence, não ao outro. Então, a raiva parte de mim e não da outra pessoa, por mais que ela possa ser uma pessoa raivosa, por mais que ela possa ser uma pessoa... Porque vai de encontro com o que o César falou, que se eu quero desenvolver as virtudes do amor próprio, do amor ao próximo e da visão correta da realidade, quando eu observo que alguém que se aproxima de mim me gera raiva, eu vou fracassar se eu atribuir a raiva que eu sinto ao objeto que se aproxima. Mas você medita sobre isso ou você tenta estar presente com essa presença no seu dia a dia? As duas coisas. Cris, o que ocorre é o seguinte, não existe como você lidar com um veneno mental na hora em que ele está em teste. Né? Então, a meditação é o espaço entre o próximo momento, em que você vai se perceber da mesma forma, e a preparação para que, quando esse momento ressurja, você esteja com a ferramenta, né, manuseada e você tenha conseguido trocar o valor que você atribuía como sendo um objeto de raiva a alguém, e aí sim eu me torno autônoma, porque aí sim eu sou responsável pela raiva que eu sinto. Não só eu causo mal a mim, como, sobretudo, a pessoa com quem eu sinto raiva, de quem eu sinto raiva. Então, tecnicamente, meditar é você se familiarizar até mesmo com os seus objetos de raiva, de desejo, de medo, de avareza, de impaciência, de você criar essa familiaridade para que você possa aplicar um antídoto, assim como acontece com a homeopatia, assim como acontece com o veneno da serpente, assim como acontece com o pavão, né, que vai lá, se alimenta do escorpião e transforma em cores, né, aquele veneno. Sim. Então, nós temos essa capacidade que ela não é latente, ela é um gerúndio, ela é construída, ela é um treinamento. Não é uma coisa que surge, eu nasci paciente, uma ova, nasceu nada. Você pode, sim, ter tido uma vida recente anterior em que você desenvolveu a qualidade da paciência. Mas se você traz essa semente impregnada nessa vida atual, não há como você cessar esse treinamento,
porque sempre pode ser mais e mais e melhor. Então, também, ninguém é fracassado porque é criminoso, porque dentro daquele contexto que aquela criatura foi inserida, ela não teve afeto, ela não teve educação, ela não teve alimento, ela não teve abrigo, ou se teve, não valorizou. Então, essa pessoa que foi colocada à margem na minha convivência, essa pessoa que quando eu passo e eu quero fazer uma boa ação, porque eu quero fazer um carinho no meu ego, eu vou lá e dou uma garrafa de água mineral para aquela pessoa que está estendida na calçada. Oh, vamos ser mais sinceros, né? Não é isso que a gente precisa para retribuir. A gente precisa retribuir o planeta. O planeta precisa nos reaceitar. E o coronavírus veio para isso, para que nós pudéssemos repensar esse novo comportamento que surge, da gente poder transformar quem a gente é verdadeiramente em quem a gente gostaria de ser. E é por isso que a gente foi arremessado de volta para dentro de casa, para que a gente criasse esse espaço interior, para poder fazer uma reflexão de que se as nossas ações que viraram cotidianas, se elas verdadeiramente vão nos levar para onde nós queremos ir, porque aonde nós estávamos indo, nós estávamos sendo expulsos do planeta. Então, é hora de nós fazermos as pazes com o nosso planeta, a começar dentro da nossa própria casa. E não falo da construção geométrica, geográfica, eu falo dessa construção. A paz dentro de nós mesmos. Do ser que eu quero me tornar. Eu quero me olhar no espelho e dizer, bem, eu estou no caminho, né? Eu estou em treinamento, eu estou em construção e eu posso ser muito melhor do que eu tenho sido. É isso que eu acho que a meditação me proporciona, essa capacidade de me distanciar do meu veneno mental e me familiarizar com o seu antídoto e poder aplicar. Qual é o antídoto da raiva, gente? Muitos dizem, não, é o amor, uma ova, é a paciência. Ai, o amor. Gente, Cris, deixa ver se alguém tem alguma pergunta para vocês. Eu coloquei agora no chat, se alguém quisesse colocar alguma pergunta. Ninguém tem nenhuma pergunta para trazer, gente? Daqui a pouco a Cris vai dar a prática. Verdade? Deixa eu ver aqui. Tem um pessoal que está acostumado com você, né? Está sempre com você. Liane, Marcos, pessoalzinho que tem aula comigo também. O Alexandre, não sei se está aqui, mas então a gente pode deixar uma sugestão que, se não surgir agora essa inquietação da pergunta, que a gente possa responder num outro momento e a gente envia a resposta, né? Pode ser. Só, né? Eu também, quando eu sou pega assim uma pergunta, que nem você falou ontem, né? A gente não tem o hábito de perguntar, né? Mas eu também entendi que é um pouco da nossa arrogância de parecer chulo, né? Uma pergunta chula, como se isso fosse importante, né? Cris, eu queria complementar, se é que é possível, porque a Cris de Búzios falou tão bem sobre como que a gente vai domando essa mente, né, nesse quesito de concentração. Eu queria compartilhar um pouco da minha própria experiência também, de como fazer isso, né? Realmente, quando o bicho tá pegando, é aquela história, né, que virou até uma piada, que uma pessoa perguntou pro Guru, que mantra que eu faço na hora que eu tô com raiva? Pessoal, qualquer um, se você conseguir lembrar de um mantra na hora que você tá com raiva, já tá bom, entendeu? E isso é um fato, né? Então, esse hábito da gente se preparar diariamente, eu uso muito a meditações tântricas, né, que envolvem visualizações, envolvem respiração, e envolvem sons também. E eu noto que tem algumas pessoas que têm mais facilidade com meditações de respiração, mas tem pessoas que não. Meu namorado, por exemplo, ele tem um desvio de septo. Ele não consegue fazer meditação de respiração se ele tampar a narina esquerda. Ele se entope todo, começa a focar. Então,
eu sugeri para ele começar a fazer com música. Você coloca aqui, ó, fone de ouvido e traz a sua atenção para a música, né? Como no Tantra a gente usa, traz a atenção para o sino, ou traz atenção para uma cor, para um chakra, para alguma figura dentro que vai ser projetada dentro da sua própria mente. Por quê? Essa mente desgovernada que a gente tem, a gente trata a mente como se ela fosse um macaco picado por um escorpião doido, entendeu? Deixa o macaco totalmente destrambelhado. Mas essa mente, ela é um elefante, que pode ser um elefante também destrambelhado, mas ele pode ser um elefante muito forte. Então, se a gente traz esse hábito de todos os dias, a gente trazer atenção, trazer o controle do fluxo, seja o fluxo da respiração, seja o fluxo da atenção no som, o fluxo da atenção em um objeto que você visualiza, a sua mente ela vai ficando realmente acostumada, como a Cris de Búzios disse, acostumada não a se prender, a se manusear corretamente, né? E aí, no momento de raiva, você não vai precisar nem dizer um mantra, porque vai ser natural a paciência. A sua mente ela vai se misturar com esse conceito de paciência. E a gente tem... Aproveitar, só para dando uma finalizada antes da Cris fazer a prática, se vocês acham que tem uma prática que é melhor, e como que as pessoas podem escolher a prática, a sua prática pessoal, né? Porque no caso aqui, a gente faz as práticas budistas, whatever, né? Mas as tântricas até. Como é que vocês acham que as pessoas se conectam com uma prática, elas escolhem uma prática? Eu acho que, assim, os mestres dão sugestões. Desculpa, peraí. Desculpa, Sé, eu fui abrir o microfone da Cris, fechei o seu. Imagina. Então, os mestres de qualquer religião, eles passam a perspectiva deles, né? E a gente tem que encontrar em si aquilo que serve pra gente. Então, a minha sugestão pega a sua emoção mais difícil, seja a raiva, seja o desejo, para você trabalhar primeiro, da maneira que você achar mais fácil. Do método meditativo que você achar mais fácil. E aí eu tenho certeza que é assim que eu faço, entendeu? Eu pego a coisa que eu tenho mais dificuldade, por exemplo, a raiva, e eu uso o método que eu tenho mais afinidade, que é a meditação de concentração. E aí, em todos os momentos que eu me descontrolava por raiva, eu tenho sentido uma melhora. Isso tem refletido até no meu sono, né? Diversas vezes eu acordei no meio da noite com pesadelos. Esses pesadelos diminuíram muito. Conta como é que você faz isso. Como é que você medita na raiva, no sentimento? Na verdade, assim, eu uso a meditação, a prática espiritual, para mim, ela é dividida em 3 partes, né? Que é visão, meditação e ação. A visão é conhecer. Então, eu leio muito, eu estudo muito. Eu estudo muito a experiência de outras pessoas, né? Por isso que eu gosto muito de ouvir. Então, eu leio o que os mestres do passado fizeram. Eu medito tentando me espelhar neles, né? Então, essa técnica de você respirar para ter um controle da sua mente e a respiração, ela tem uma ligação muito forte com as emoções. Então, quando você consegue controlar o seu fluxo de respiração, você automaticamente vai controlar o seu fluxo emocional, de qualquer emoção, inclusive a raiva. E a ação eu rezo e eu peço as bênçãos para eu encontrar momentos que me deixam com raiva e pessoas que me deixam com raiva, porque elas vão ser os meus melhores professores. Daí você vai respirar e vai trazer... É um treino. Todos os dias eu faço essa meditação de respiração. E isso vai trazendo um controle sobre as minhas emoções. No momento que eu me deparo com a situação chave, eu já não estou tão despreparado para lidar com isso. Eu já sei como eu vou me comportar, porque eu já conheço quais são os gatilhos da minha mente, aonde que me pega. Por que eu tenho raiva? Por exemplo, eu não gosto de ser criticado. Eu tenho uma dificuldade enorme de ser criticado. Por quê? Porque é um grande apreço esse personagem que eu chamo de César, que tem o cabelo todo bagunçado e essa barba engraçada. Eu tenho um apego pelas minhas convicções. Então, quando eu sou criticado, eu estou sendo desafiado. Mas aí, quando eu estudo, eu vejo que, na verdade, até eu mesmo é uma projeção da minha mente, eu falo, mas por que eu estou defendendo esse personagem que nem existe? Porque eu me enxergo assim, você me enxerga de um jeito, a Cris me enxerga de outro, e todas as pessoas que estão vendo a gente, cada um está tendo uma impressão diferente de mim. Ou seja, esse personagem que eu gosto tanto, ele não existe. Ele é uma criação minha. Então, eu não preciso defender ele dessa maneira.
né? Você Então, leva isso para sua meditação. Sim, esse é o meu treino. Eu vou respirando e eu vou controlando o meu fluxo de respiração, fazendo um espelho com o meu fluxo emocional e trazendo essa consciência daquilo que eu li, daquilo que eu aprendi, que eu ouvi, de experiência dos outros. E na hora que eu encontro essa pessoa que vai falar assim, César, dá uma segurada que você está errado, hoje eu posso falar com maior segurança, eu já não me sinto tão ofendido, não vou falar que eu não me sinto ofendido, mas eu não me sinto tão descontrolado a ponto de olhar para aquela pessoa e identificar nela um inimigo, porque ela não pode ser um inimigo, ela é uma projeção minha também, ela é uma parte de mim, né? Uhum. Então, assim, eu acho que todas as pessoas, independentemente de religião, eu acho isso é para a vida. A gente tem que acumular conhecimento, a gente tem que refletir sobre esse conhecimento, pôr em prática esse conhecimento, porque na hora que a situação chegar, a gente vai aplicar isso com êxito. Ok. Cris, please. Então, para a gente começar a nossa meditação, eu queria só fazer um propósito. Você não quer responder a pergunta também, Cris? Sim, como é que a pessoa escolhe a prática? E se você quiser, a Denise perguntou sobre prática de meditação com pranayama. Na verdade, pranayama já é uma prática, né? Mas nessa meditação tem um pranayama, tá? Ok. O pranayama são exercícios, né? Prana, energia vital, yama, prática. Então, você faz uma absorção do prana, essa energia vital, para que ela possa fazer na usina de reciclagem, que é o nosso coração, uma redistribuição dessa energia vital por todas as nossas células através da corrente sanguínea. Ou, na verdade, o que isso significa é o que nós estamos acessando, criando um meio ambiente interno, inseparável do meio ambiente externo e criando os elementos internos harmonicamente com os elementos externos. Nós nos concebemos como um ser, como uma tabela periódica, mas não é bem assim. Nós somos compostos de elementos: espaço, vento, fogo, terra, água e consciência. E a mesma forma ocorre no meio ambiente externo. Então, através das práticas tântricas, como o pranayama também porque é trazer realmente a energia kundalínica para a aserção na coroa, então nada mais, nada menos do que uma prática tântrica que você pode acoplar à meditação. Como nós estamos com um pouco do tempo, né, já estourado, então, se vocês concordarem, a gente faz uma meditação reduzida, onde a gente vai fazer brevemente, economizando o espaço do tempo, mas as etapas eu vou procurar cumprir, que eu tenho feito no grupo Quarentena Búzios, e é uma meditação que pode ser feita por qualquer pessoa, mas antes disso, tem uma meditação que eu utilizo, que simplifica ao máximo, o que não é o nosso objetivo, simplificar ao máximo, mas eu lanço mão sempre que eu me sinto ameaçada, isso pega desprevenida, quando o meu objeto de raiva se aproxima sem a minha previsão. Ai, que ótimo. Então eu digo, dá licença que eu preciso ir ao toalete. Aí vou fazer um pipi, e daí eu sentada no vaso sanitário, medito na minha respiração durante 1 minuto. Passa rápido. Passa muito rápido. Aquela raiva que parecia que ia explodir contra aquela pessoa, ela se desfaz no pipi. Então, lugar certo para colocar as negatividades. Eu sugiro, ou então a gente dá uma de doida, porque a pessoa diz assim, você vai falar, o que eu ia falar mesmo? Desculpa, esqueci.
Cris, a gente tem 20 minutos, tá? Para essa meditação. Nós não estamos com o tempo. Tá. Aí é bem o que o César está falando, né? Se você consegue lembrar, que o Lama disse, que se você conseguir lembrar de um mantra, já está muito bom. Já está muito bom, é isso mesmo. Então, se a gente não conseguir lembrar do mantra, a gente pode lançar mão de, ai, dá licença, eu vou ao toalete, ou, me esqueci. E isso para a roda do samsara, né? Você, vai lá e dá um corte nela, porque você não reage com violência aos estímulos violentos, né? Então, eu acho que esse é o maior exercício da paciência, é essa capacidade que nós desenvolvemos de não reagir com violência ao que nos gera violência, né? Interna ou externa. Então, vamos lá? Vamos lá. Fica à vontade. Nós podemos estar sendo... Oi? Fica à vontade, a sala é sua. Obrigada. Eu vou tentar abreviar e depois, se alguém quiser fazer essa meditação que a gente tem feito juntos já há alguns meses, é só entrar no Quarentena Búzios, mesmo que não esteja disponível às 6 horas, ela fica gravada no grupo. Mas sempre tem um tema que a gente dispara e depois a gente... Se nós estivermos sentados numa cadeira, nós procuramos apoiar as nossas solas dos pés estáveis no chão. Se nós estivermos sentados numa almofada, nós cruzamos as nossas pernas. Mas em ambos os casos, visualizamos um quadrado amarelo do elemento terra nos nossos quadris. E isso nos dará estabilidade para a nossa mente poder ocupar o nosso corpo confortavelmente. Então, nós vamos visualizar os nossos pés, o direito, o esquerdo, os tornozelos, o direito, o esquerdo, as pernas, direita e esquerda, os joelhos, direito e esquerdo, as coxas, direita e esquerda, os quadris, o lado direito e o lado esquerdo, o nosso tronco nas frentes, o lado direito e o lado esquerdo, nas costas, o lado direito, o lado esquerdo. Os nossos ombros, direito e esquerdo. Os braços, direito e esquerdo, as palmas da mão direita, da mão esquerda, podem estar viradas para cima, para baixo, ou no mudra da concentração. A mão esquerda por baixo da direita e os polegares que se unem delicadamente. Nós as posicionamos 4 dedos abaixo do nosso umbigo, se for confortável. Se não for confortável, deixamos as nossas mãos ao longo das nossas coxas. Nós visualizamos agora a nossa coluna vertebral, respeitando a curvatura individual. Nós procuramos espaçar as vértebras do cóccix ao atlas. E, em especial, a base da nossa nuca, nós podemos movimentá-la suavemente para distensioná-la. O pescoço para o lado direito, para o lado esquerdo, não é um exercício de alongamento, apenas um relaxamento para a energia poder circular livremente. Agora nós relaxamos a nossa mandíbula no encaixe do maxilar superior do lado direito, do lado esquerdo. A ponta da nossa língua toca a linha entre os dentes superiores e o palato. Dessa forma, nós eliminamos o excesso de salivação e estimulamos a glândula pineal. Nós visualizamos também as nossas orelhas à direita e à esquerda, as nossas narinas direita e esquerda, os nossos olhos direito e esquerdo, as pálpebras direita e esquerda, permitindo que, quando estão semicerrados, um facho suave de luz nos mantenha acordadas e acordados. Nós relaxamos também o couro cabeludo e a nossa fronte.
A nossa face expressa com um suave sorriso nos cantos da boca a serenidade que nós estamos buscando. Uma vez o nosso corpo escaneado, nós convidamos a nossa mente para integrá-lo. E observamos para isso a nossa respiração. Enquanto nós observamos a nossa respiração, surgirão emoções e pensamentos que, em verdade, não deixam de ser apenas imagens mentais que vêm e vão como bolhas de sabão. Portanto, nós não sentimos atração, aversão, indiferença, apenas as observamos, sem julgamento, apenas observamos. Para tanto, nós faremos 10 respirações ritmadas, coordenadas, tentando colocar a nossa atenção no momento presente através da nossa respiração. É bem agradável. Inalo. 1, 2, 3, 4. Retenho. 1, 2, 3, 4. Exalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo. 2, 3, 4. Retenho. 2, 3, 4. Exalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo. 3, 4. Retenho. 3, 4. Exalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo. 3, 4. Retenho. 3, 4. Exalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo. 3, 4. Retenho. 3, 4. Exalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo. 4. Retenho. 4. Exalo. 5, 6, 7, 8. Inalo. 4. Retenho. 4. Exalo. 5, 6, 7, 8. Inalo. 4. Retenho. 4. Exalo. 5, 6, 7, 8. Inalo. Retenho. Exalo. Inalo. Retenho. Exalo. Inalo. Retenho. Exalo. Inalo.
Retenho. Exalo. Inspiro e expiro espontaneamente. Enquanto inspiro e expiro, visualizo os 3 canais muito sutis. O canal central, que surge entre as minhas sobrancelhas e 4 dedos abaixo do meu umbigo. O canal lateral direito, de energia masculina, que flui através da minha narina direita, uma energia fresca, clara, toca a minha glândula pineal, desce paralelamente à minha coluna vertebral e como um cabo de guarda-chuva, entra no meu chakra secreto e se estabiliza entre as minhas sobrancelhas, percorrendo o meu canal central. Da mesma forma, o meu canal lateral esquerdo, de energia feminina, nasce na minha narina esquerda, circulando uma energia levemente aquecida como um sol em crepúsculo, toca a minha glândula pineal, desce paralelamente à minha coluna vertebral, como um cabo de guarda-chuva, entra no meu canal central e se estabiliza 4 dedos abaixo do meu umbigo. Durante a minha meditação, minha energia masculina, representada pelo espermatozoide do meu pai, entre as minhas sobrancelhas, se encontra no meu coração com a energia feminina, que está 4 dedos abaixo do meu umbigo e que ascende até o meu coração. Enquanto eu inspiro, o coração surge o que seria um percurso de energia muito sutil, como uma flor de lótus, de 8 pétalas de luz azul. Em cada uma das 8 pétalas surge 3 pétalas. Em cada uma das 3 pétalas surgem mais 3 pétalas, até que 72.000 pétalas circulam no nosso corpo interior, levando energia vital, prana, cura, para todas as nossas células e átomos. Como uma holografia, o nosso corpo se sustenta por luzes. Luzes brilhantes que rompem os poros do nosso corpo e se irradiam nas 10 direções. À nossa frente surge uma montanha, no topo dessa montanha há uma nascente. Cada gotícula dessa nascente é uma luz dourada. Essa luz dourada escorre por essa montanha e se armazena num lago no espaço à nossa frente. Nós estamos sentadas e sentados em torno deste lago. Para tanto, nós convidamos do nosso lado direito o nosso pai, avós, filhos e netos, esposos, irmãos, tios, primos, sobrinhos,
afilhados, os nossos cunhados, amigos, a família masculina dos nossos amigos e amigas, os nossos professores e os nossos protetores. Do nosso lado esquerdo, nós convidamos a nossa mãe, avós, filhas e netas, esposas, irmãs, tias, primas, sobrinhas, afilhadas, cunhadas, as nossas amigas, a família feminina das nossas amigas e dos nossos amigos, as nossas professoras, as nossas protetoras. Atrás de nós estão todos os seres que nós ainda não nomeamos, mas que a nossa vida se torna interdependente, aqueles que estão plantando nos campos as sementes, estão nos laboratórios preparando o medicamento que vai curar o Covid-19, a vacina contra o coronavírus e tantas outras fórmulas necessárias sem que haja violência a outras vidas. Assim também aqueles que nos varrem as ruas, que nos trazem o alimento, e assim sucessivamente uma miríade de seres que nós não nomeamos estão aceitando o nosso convite e se sentando junto a nós. À nossa frente surge um sol, uma luz dourada penetrante, envolvente. Entre nós e essa luz, que seriam todos aqueles que nós queríamos nos tornar, surge um hospital. Esse hospital é sustentado por paredes, portas, janelas, chão, telhado de luzes douradas. Nesse hospital estão diversos leitos e sobre esses leitos muitos pacientes que contraíram o Covid-19 e outras doenças. Todos os que estão trabalhando para que esse hospital funcione estão aparamentados, estão entusiasmados. Todos os aparelhos estão funcionando, os equipamentos. Os recepcionistas, as serventes, os enfermeiros e enfermeiras, os médicos e médicas, todos trabalhando para a cura. Essas luzes douradas são inaladas por todos através do prana, são distribuídas internamente, tocando todas as células e átomos, assim como vírus e bactérias. Todo o nosso bioma funciona. E aqueles que são ameaças são encapsulados por essa luz e transformados em pó, que são exalados na forma de fumaça preta e sujeira. Essas luzes se espargem ainda mais por todo o nosso planeta, por toda a nossa órbita, pelas demais órbitas conhecidas e desconhecidas, os 3.000 mundos e as moradas celestiais. Nas moradas celestiais nós podemos fazer nossos pedidos, confessar as nossas quedas, sobretudo pedir as bênçãos para que nós possamos realizar os nossos projetos interiores. A nós são concedidas essas bênçãos e essas luzes retornam para o nosso coração, trazendo os 3.000 mundos e todos os seres que vivem nesses mundos. Para o nosso coração, que novamente se abre nessa flor de lótus de 8 pétalas azuis. No seu centro tem um diamante. Toda essa visualização é absorvida por esse diamante. Gradualmente, essas pétalas vão se fechando, guardando toda a nossa visualização e a nossa dedicação
Nós também vamos nos dissolvendo em luz de cima para baixo e de baixo para cima, restando apenas um pequenino ponto de luz dourada que também se autoabsorve, restando apenas o vazio luminoso de perfeição e liberdade. E nós permanecemos por alguns instantes nesse estado, nós inspiramos e expiramos, retornando para o momento presente, guardando no nosso coração todos os benefícios da nossa meditação. Nós também podemos esfregar as nossas mãos e pela palma das nossas mãos nós podemos visualizar alguém especial à nossa frente que nós queiramos beneficiar. Preenchemos desses raios de luzes douradas, envolvemos com essas luzes douradas e tudo se torna da natureza de paz e alegria. Podemos unir as nossas mãos para a nossa energia masculina e feminina se reintegrarem. Podemos inalar e exalar, abrir os olhos e experimentar. Podemos também dar um sorriso. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Cris, César, que prazer enorme estarmos juntos. Queria, de fato, deixar aqui o meu mais sincero agradecimento por essa oportunidade. Eu que agradeço, né, vocês aqui de novo, Cezinha, pela segunda vez, cada vez me surpreendendo mais. Cris, muito obrigado. As duas crises. As duas crises não, né? Cris Coda e a Cris Gebuzos. Gente, eu queria só ressaltar mais uma coisa. Como é precioso ouvir a experiência de outras pessoas. Isso realmente é muito legal. Queria um dia poder ouvir a experiência de todo mundo aqui que esteve conosco para dizer como que foi, como que está sendo nesse percurso, né, até todo mundo atingir esse grau de felicidade plena, que eu tenho certeza que está todo mundo em busca, né? Só o fato da gente já estar aqui reunido é um sinal de que estamos no mesmo caminho. Muito obrigado, Cris, por ter me convidado, por gerar essa oportunidade. E estou aqui, precisando, estou sempre aqui. Foi uma peninha, Cris. Teve uma hora que você ficou muda, eu não sabia se era conexão, eu demorei para ver que você tinha ficado muda, e eu não sei por quê. Então, justamente na hora que você estava fazendo a junção para a abertura do Lotus, né? Espero que não foi muito tempo, mas eu realmente demorei para entender que o teu microfone tinha fechado, não sei como, porque eu estava quietinha, entendeu? Mas eu acho que foi rápido, né, gente? Foi, né? Acho que tudo bem também. Então, gente, mais uma vez, super obrigada por estar acompanhando aqui a sala, tá? Obrigada, foi linda a meditação e toda a conversa, as experiências, troca de experiências. Semana que vem a gente tem autobiografia, que vai ser um tema muito legal também, todo nesse processo de autoconhecimento, introspecção. Cris e César, de novo, arigatô, irmãos de Dharma, irmãos de Sangha sempre. Independente de onde a gente estiver, vão ser sempre irmãos. Gente, muito obrigada a todos vocês. A gente vai se despedindo aqui no dia de hoje. Tá? Valeu. Falou. Obrigada, Beijo. menina. Obrigada, César. Obrigada. Sandrinha, você estava aí? Eu tô! I love you, I love you. I love you. I love you, Cris. Entrou por sua causa, Cris? Não foi por minha, não. Ai, deixa de